Olá pessoal, aqui é o professor Pedro, professor de informática do Vale Concursos. E nessa revisão de véspera de prova, eu queria trazer alguns conteúdos para vocês, revisar alguns termos, para garantir que você chegue na hora da prova e consiga garantir suas questões, garantir os seus pontos. Pessoal, eu vou passar por temas, trazer algumas observações, se quiser pegar papel e caneta para ir tomando nota. Mas vamos lá para a gente começar um pouco a entender sobre o funcionamento de computador. É o básico do básico. O que você precisa saber diferenciar? Você precisa saber diferenciar o que é hardware e o que é software, tá? Hardware a gente falando da parte física, software a gente falando da parte lógica do computador. Então toda a programação, todos os aplicativos, tudo que está dentro do computador, inclusive o sistema operacional, que não é físico, a gente trata como software. E aí, passando primeiro pela parte de hardware, a gente tem que lembrar das coisas que são básicas, como os processadores, né, de que o computador é composto. E aí nós temos alguns pontos que a gente precisa lembrar, sendo eles o primeiro, o processador. Depois nós temos as memórias. E aí, os dispositivos de entrada e saída. Tá, esses aqui são os pontos básicos. A gente tem também uma outra observação, são os nossos barramentos, tá? Mas os barramentos, pessoal, a gente já explica. Vamos começar sobre os processadores. Para a gente saber identificar, né, como que os computadores funcionam, o que são as características básicas deles, a gente tem alguns pontos. Primeiro, sobre os processadores, nós temos a velocidade deles medidas em gigahertz, tá? GHz minúsculo. Então, a maioria dos computadores atuais tem a velocidade deles medidas em gigahertz. A outra forma de você identificar um processador durante uma descrição é identificar que as marcas Intel e AMD são as principais marcas de processadores. Então, quando a gente vê lá na hora da prova, está uma descrição de um computador, lembrar que as marcas Intel e AMD são marcas de processadores vai facilitar também a sua identificação. Uma outra parte que você pode lembrar são as linhas principais, né? Intel Core, Intel Atom, Intel Core 2 Duo, assim como a gente tem outras marcas da própria AMD, mas da Intel normalmente são mais utilizados no dia a dia, então é mais provável de vir em alguma questão de prova. Sobre as memórias, pessoal, a gente precisa lembrar de memórias do tipo volátil e não volátil. Qual que é a diferença entre elas? As memórias não voláteis são aquelas memórias que não mudam. Então, se cair energia, se der um problema no computador, em outra parte que não seja a memória, você ainda consegue recuperar suas informações. Então, eu vou pegar o exemplo da memória do SSD e do HD. Se cai energia, o computador ele continua tendo as informações ali disponíveis, justamente porque são memórias não voláteis, né? Assim como num pendrive, você desconecta ele, então ele não tem mais energia, ele continua armazenando suas informações. Então, se caiu a energia, a informação permaneceu lá, você está falando de uma memória não volátil. Agora, volátil é aquela que se caiu a energia, você perde acesso às informações porque tudo que estava lá é perdido. E as memórias voláteis, a gente tem alguns exemplos. O primeiro delas é a memória RAM, o segundo delas é a memória cache, e assim como você pode ter outros tipos de memórias não voláteis, né, no caso. Quando você está tendo uma descrição de um computador, pessoal, a gente tem as memórias que são maiores e as memórias menores. Né? Tem a descrição de um computador. Por exemplo, computador Intel Core i3 de quinta geração. Intel, você já sabe que é um processador. Quando você tem lá 256 GB barra 8 GB ou 8 GB barra 256 GB, você consegue identificar que essa menor memória que é descrita, a gente está falando da memória RAM do computador. Então, esse 8 GB que a gente falou é a descrição de memória RAM do computador, e aí 256 GB é a descrição de memória
não volátil, né? Aí pode ser um HD, um SSD que está sendo utilizado. E aí, pessoal, a gente falando sobre a grandeza das memórias, então as unidades de memória, é importante a gente saber a ordem dessas unidades para poder conseguir fazer a conversão quando necessário. Então, a gente lembrando a ordem das memórias fica mais fácil. Então, é interessante que você decore pelo menos qual a ordem e também que a gente vai mudando de 1000 em 1000 ou 1024, para ser mais exato, de uma unidade para outra. Mas para ganhar tempo, a gente faz a conversão de 1000 em 1000, que vai chegar no valor mais próximo quando a gente tem qualquer tipo de conversão. Então, vamos lá. Uma coisa importante é que nessa explicação que eu vou fazer agora, eu vou deixar de lado o bit, tá? Porque bit, que é o B minúsculo, é a menor unidade de memória, binário que a gente utiliza. Porém, nós vamos deixar ele de lado para a gente focar somente no principal, que são as principais unidades de medida de arquivos. Vamos lá. Então, primeiro, vou deixar ele aqui só como a título de informação. Para a gente ter 1 byte, eu preciso ter 8 bits, tá? Para ter 1 byte, eu preciso ter 8 bits. Agora, vamos seguindo. Para minha conversão de unidades, ou para mesmo me localizar ali nas unidades de medida, eu vou considerar sempre byte como a unidade principal, tá? Bits aqui a gente deixa, não precisa lembrar disso para a hora da prova, provavelmente, mas você tem que saber que para 1 byte a gente tem 8 bits. Vamos lá. Qual que é a ordem que nós precisamos saber? É o byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Temos essa ordem aqui, onde para ir de uma unidade para outra, nós vamos passar de 1000 em 1000. Tem duas formas de você utilizar isso aqui. Por exemplo, chegou para você na hora da prova, está lá escrito que você tem um arquivo de 5000 megabytes e você tem que converter isso para gigabyte. O que você vai ter que fazer? Se megabyte está aqui e a próxima unidade é gigabyte, eu vou ter que né, no caso, para chegar de megabyte para gigabyte, 1000, né, ou 1024. Mas, se eu tenho 1000, eu vou ter 3 casas cortadas, correto? Como que seria isso? Eu venho aqui, corto 1, 2, 3, eu passo a ter 5 gigabytes. Professor, na hora da prova não tinha esse valor exato. Como eu disse para vocês, não tinha 5 gigabytes, por exemplo. Como eu disse para vocês, a unidade correta, exata, é 1024. Mas, de 1000 em 1000, você consegue converter mais facilmente. Então, é importante você lembrar aí. Porque aqui, por exemplo, ao invés de fazer uma conta gigante, o valor que estiver mais próximo disso aqui vai ser o valor que eu vou estar utilizando. E aí dá para você dividir também por 1024, né? Fosse dividir esse valor por 1024, deixa eu jogar aqui rapidinho para a gente fazer, deu para a gente 4,88. O valor exato aqui seria 4,88, tá bom? Então, esse seria. Então, o valor está bem próximo aqui, a conversão da unidade. E aí, vamos lá. O que você precisa lembrar? Você precisa lembrar a ordem das unidades que a gente colocou aqui, que a menor unidade para arquivo, para memória, que a gente vai utilizar normalmente, vai começar em byte, depois kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Um outro ponto importante que vocês precisam lembrar é que quando a gente está descrevendo um dispositivo, né, um computador, normalmente a maior unidade vai estar referenciada à memória não volátil, ou seja, HD ou SSD. E a menor memória vai estar refletindo a memória RAM e a memória... vai estar refletindo a memória RAM, exatamente, tá? E aí, seguindo, nós temos os dispositivos de entrada e saída. Quais são os dispositivos de entrada e saída? Dispositivo de entrada e saída vamos ter de entrada, nós temos
o mouse, o teclado, o microfone, a câmera que você está me assistindo agora é um dispositivo de entrada. Então, o que você precisa saber para identificar se um dispositivo é de entrada ou de saída é o fluxo da informação. Quando eu mexo com esse mouse, a informação sai do mouse e entra no computador, correto? Então, é uma entrada de informação. Quando eu digito no teclado, também, né? Eu estou digitando no teclado, a informação está entrando no computador. O microfone está entrando meu áudio, a câmera está entrando meu vídeo. Então, nós consideramos dispositivos de entrada. Agora, dispositivo de saída é o que você está utilizando agora para me assistir. O vídeo está saindo pela tela e o áudio está saindo pelo alto-falante. A gente tem outros exemplos, como por exemplo, a impressora, quando você imprime um documento, o documento está saindo do computador. Então, saída de informação. Ah, professor, mas a minha impressora, ela escaneia também. Então, o que você tem nesse caso? Você tem um dispositivo híbrido, que ele é tanto de entrada quanto de saída. Scanner é de entrada, impressora é de saída, impressora multifuncional, que é essa impressora que faz tanto o escaneamento de documentos quanto saída da impressão, aí sim a gente está falando de um dispositivo híbrido, tá bom? Então, esse ponto aí que vocês precisam lembrar para a hora da prova. Pessoal, para quem ainda não me segue no Instagram, é lá, Informática com Pedro. É só você me localizar lá no Instagram. Lá também tem o resumão de informática, caso vocês queiram adquirir, queiram revisar nesse último momento. Lá tem um link para você adquirir também o resumão de informática. E aí, pessoal, seguindo aqui para a gente falar um pouquinho sobre software. Software, vocês precisam se lembrar que tem 3 tipos principais. O software de base, que aí é o software como sistema operacional. Através dele, a comunicação entre você e o som, o monitor, o teclado, o mouse, qualquer coisa de hardware do computador, é feita através do sistema operacional. Então ele é intermediário entre você e o hardware do computador, entre os aplicativos também e o hardware do computador. É no sistema operacional que a gente altera, por exemplo, o volume das caixas de som, onde você altera as configurações de brilho que você vai estar utilizando, ou que você vai rodar os softwares aplicativos, que é o segundo tipo de software que você precisa lembrar. O software aplicativo, pessoal, ele adiciona função específica. Quando você vai lá na Casas Bahia, compra um celular novo, você já consegue acessar automaticamente o Banco do Brasil? Não, né? Por que você não consegue? Porque você precisa de um aplicativo, ou seja, adicionar uma função, né? O aplicativo vai adicionar uma função, essa função que eu estou descrevendo, que é de acessar o banco para você conseguir fazer o que você está querendo lá, uma transferência, alguma coisa nesse sentido. Então, ele adiciona a função. O Word, por exemplo, ele adiciona a função de editar textos, né? O editor de texto. O Photoshop adiciona a função de editar imagens. E aí nós temos o software utilitário também, que é o software que fica trabalhando e você não precisa estar utilizando ele o tempo todo. No caso do software utilitário, nós temos alguns dos principais, como antivírus, desfragmentador de disco, firewall, todos esses, quando a gente está falando deles como software, eles são softwares utilitários. Ele está trabalhando ali no seu computador e enquanto você está usando o computador, ele está trabalhando lá no fundo, né, no segundo plano, para poder garantir a sua segurança e a sua estabilidade. Um adendo que eu quero fazer aqui, pessoal, para o software livre. O software livre, ele pode ser tanto gratuito quanto pago, mas quer dizer que o código dele é aberto. E aí as pessoas podem pegar esse software, editar ele de acordo com como desejam e criar versões novas ou adicionar funções mesmo para a função que ele precisa, tá? O código-fonte sendo aberto, você que é programador, você pode ir lá e editar esse código-fonte. Código-fonte é como se fosse a receita do bolo. É o que faz, dá as instruções ali do que deve fazer,
para que aquele software funcione corretamente, tá bom? Sobre o Windows, pessoal, alguns detalhes que você precisa lembrar. O Windows é um sistema operacional, tá? A gente tem várias versões do Windows, desde o Windows 1.0 até as versões atuais, a gente está na versão do Windows 11, mas aí a gente já teve o Windows XP, Windows 7, 10, 11, Vista, 2000, Millennium, a gente teve muitas versões. Porém, tem algumas características que são parecidas nesses sistemas operacionais. Primeiro, ele é um sistema operacional multitarefa. Você faz várias coisas ao mesmo tempo com ele. Ele trabalha com janelas, né? E aí o Windows vem do inglês janelas. Então, ele permite que você faça várias coisas ao mesmo tempo e, por ser um sistema também multiusuário, que cada pessoa que utiliza o computador tem um usuário específico, tá bom? Então, essas pessoas elas conseguem acessar configurações separadas, aplicativos separados. Isso aí vai depender mesmo da necessidade da pessoa. Ele não diferencia letras maiúsculas e minúsculas. O Windows não faz isso, mas sistemas como Linux, por exemplo, fazem. Então a letra V maiúscula para ele é diferente da V minúscula, porque realmente né, na lógica do hardware, né, da informática, da computação, seria diferente. Mas para o Windows, você não consegue nomear um arquivo com o mesmo nome de um outro arquivo só por estar minúscula ou maiúscula, quanto no Linux você, teoricamente, conseguiria fazer isso. E ele é multiplataforma, então ele funciona em vários tipos de dispositivos. Tem tablet com Windows 10, a gente chegou a ter alguns celulares ainda com Windows 10, a gente tem o Windows 10 rodando em computadores de mesa, notebooks, então ele é multiplataforma. Vários tipos de dispositivos podem rodar. A gente tem alguns programas que fazem parte de quase todos eles, como, por exemplo, bloco de notas, para permitir você editar textos simples. Até o Windows 10, o bloco de notas não permitia a edição de texto, principalmente adicionar alguma característica e tudo. Hoje em dia ele já consegue no Windows 11, tá? Ele salva em outro formato, não é o TXT, porque o TXT não tem formatação, tá? A extensão de arquivo TXT fala de um arquivo que não tem formatação nenhuma. Não tem negrito, não tem itálico, não tem nada. É texto plano, né? Tem nada ali naquele texto. É somente a informação de texto mesmo. Um que você não pode confundir é o Word e o WordPad. O Word, ele é um aplicativo que faz parte do pacote Office. O WordPad é um aplicativo que vem instalado, é um editor de texto mais simples, mas que tem disponível no seu computador. Sobre os sistemas operacionais, o Windows, a gente utilizava um navegador padrão, que era o Microsoft Internet Explorer, até o Windows 8.1. A partir do Windows 10, o nosso navegador padrão, pessoal, é o Microsoft Edge, e hoje ele é baseado no Chrome. Então você vai perceber que na hora que você estiver lá estudando, revisando os atalhos, alguns atalhos do Chrome vão ser os mesmos atalhos para o Microsoft Edge, porque o Edge é baseado no mesmo projeto que o Google Chrome, tá bom? O que eu recomendo que vocês revisem de Windows agora nesses últimos dias? Primeiro, configurações, tá? Adicionar impressora, remover impressora, menu configuração, menu painel de controle. Uma outra coisa, rever atalhos, tá? Atalhos costuma cair bastante em prova, então é importante que você revise os atalhos também, porque vai garantir mesmo uma pontuação, pode garantir uma pontuação melhor para você na prova. Além dos atalhos, pessoal, revise informações sobre arquivos e pastas. É importante você saber verificar e identificar alguns tipos de arquivos mais comuns. Então, arquivo de texto, arquivo de áudio, de imagem, de vídeo, isso é importante você saber identificar. E aqui eu estou falando das extensões de arquivo, tá? Arquivo, a extensão do arquivo é o que fala para o sistema operacional qual que é o tipo do arquivo e como que esse arquivo deve ser tratado. Se o arquivo, por exemplo, vai ser colocado em
vai ter que ser aberto com o editor de imagens, vai ter que ser aberto com o editor de texto, vai ter que ser aberto com uma apresentação do PowerPoint. E aí nós temos algumas regras também sobre os arquivos, que é a gente fala que é a regrinha do baseado. Qual que é a regrinha do baseado? O arquivo ele não pode ter. O que não pode ter no arquivo? O B fica para barras, não pode ter barra para um lado, para o outro, ou barra em pé. Não pode ter aspas duplas. Então, se o arquivo tiver aspas duplas, ele é inválido, não consegue nem salvar dentro do Windows. Sinais de maior e menor é o S. O I é de interrogação, não pode ter interrogação. E asterisco também não é possível utilizar. E o DO, né, fica para 2 pontos. Você não pode ter 2 pontos no nome dos seus arquivos. Tá bom? Então, falei para você desde o hardware básico até o Windows, o que você precisa estudar para essa revisão agora. Pessoal, um outro ponto para vocês estudarem e revisarem costuma ser o pacote Office. E no pacote Office a gente tem tanto o Word, que aí nós temos as nossas configurações de formatação de arquivo, de criação de arquivos do tipo mala direta, configuração de arquivos de salvamento de arquivos, impressão, mas a gente tem principalmente formatação, é muito cobrado. Os atalhos são bem cobrados na hora da prova, as funções, onde que estão cada uma das características que você vai ter. Por exemplo, se eu quero inserir alguma coisa, onde que eu insiro? Vai estar normalmente na guia inserir. Se eu quero modificar alguma coisa na página, onde que isso fica? Fica na guia layout, tá? E aí, as referências também, vai ter todas as informações que não estão diretamente no texto. Isso tudo você precisa revisar para lembrar. Sobre Excel, pessoal, por favor, revisem as funções básicas, tá? Que a partir das funções básicas vocês conseguem resolver questões mais completas. Quais são questões básicas? Você precisa lembrar que eu posso usar alguns operadores matemáticos simples, como o mais para soma, o menos para subtração ou negação, o sinal de maior e menor para comparação, por exemplo. Tudo isso a gente consegue utilizar. Nós precisamos lembrar que todas as funções elas precisam iniciar com igual obrigatoriamente. Se você não tiver o igual, ele não vai entender, vai ser para ele somente um texto. Lembrando, o Excel trabalha com texto, então se você não coloca o igual antes de uma fórmula, por exemplo, ele vai achar que você está digitando um texto, e aí depois você se vira para tratar aquele texto. Então a gente tem os operadores de referência, funções matemáticas, funções aritméticas, funções de comparação, né, funções lógicas, aí a gente está falando se também é importante revisar. Uma coisa que a banca costuma cobrar, e aí eu falei que para quem estava no nosso aulão lá de Vila Velha, para a Polícia Penal, eu lembrei também para vocês a diferença entre antivírus e firewall. Já veio várias questões da banca. O antivírus, pessoal, ele é um programa de computador que ele vai ficar anti-malware, antivírus é a mesma coisa, tá? Então, qual que é a função dele? Ficar identificando ali, lendo o computador, identificando o comportamento de alguns programas para ver se esse programa ele é suspeito, as atividades que esse programa está executando são suspeitas. Eu posso ter o firewall tanto como software quanto como um aparelho externo. Antivírus, ele pega malwares, vírus, né? O anti-malware, antivírus, a mesma coisa, mas eles trabalham pegando vírus. Alguns nomes comuns que a gente vê: Kaspersky, AVG, Avast, Windows Defender Firewall, que já vem instalado, Windows Defender, que é o antivírus que já vem instalado no computador, Avast, AVG, Avira, Bitdefender, nós temos o MalwareBits, tem vários antivírus disponíveis no mercado, né? Uma coisa que você precisa lembrar é isso: ele faz essa pesquisa, tenta identificar os vírus, as ameaças, e tenta te livrar dessas ameaças
principalmente através da proteção que ele vai ter. Então, se a gente está falando de um software ou de um vírus, é o antivírus. Agora, quando a gente fala de firewall, ele protege tanto de informações serem enviadas para fora do seu computador quanto entrarem no seu computador, porque ele faz um controle na comunicação, ou seja, através da sua rede, principalmente. Então, se você está conectado a uma rede de internet ou tem um aplicativo no seu computador que está mandando informações pela rede, é o firewall que é o responsável por bloquear esse tipo de acesso. Então, o firewall, pensa que você está numa sala que você tem 5 portas. E aí tem 2 ou 3 portas que você não pode acessar. No firewall, ele vai bloqueando essas portas para que as pessoas que estão dentro não possam sair por elas e quem está fora não possam entrar por essa porta. Os computadores eles trabalham com portas de comunicação. Então, o firewall faz isso. Ele faz o bloqueio e controle da comunicação de rede para garantir uma melhor segurança também, tá? Antivírus, programas de computador, malwares infecciosos que vão atrapalhar o seu uso do computador. Firewall, ele é um controle de comunicação, de rede, é algo mais físico. Físico, falo, porque a gente está falando de conexões. E aí, pessoal, a gente tem que saber também, aí nesse âmbito de redes, a diferença entre internet, intranet e extranet. Internet. O que é internet, pessoal? Rede mundial de computadores. Intranet são recursos que são compartilhados por uma empresa, por uma casa, tudo que está conectado naquela rede ali está dentro da sua intranet. Então, por exemplo, aqui no Vale Concursos a gente tem roteadores, computadores, nós temos impressoras e outros dispositivos que estão conectados nessa rede. Qualquer pessoa que está aqui dentro das configurações, né, dentro da rede interna, se tiver todo mundo no mesmo roteador, as pessoas conseguem utilizar a impressora. Então, se eu mandar imprimir aqui agora, eu estou mandando imprimir na impressora que está lá embaixo. Eu estou compartilhando recursos. E esse compartilhamento de recursos é feito porque eu estou utilizando a minha intranet, a minha rede interna. Empresas, por exemplo, têm arquivos que são salvos em servidores, ou servidores de usos específicos, como serviços, etc. Tem outros tipos também, mas somente dentro daquela rede eles conseguem acessar. Aí a gente está falando da intranet. Extranet é quando você adiciona uma permissão extra para que as pessoas que estão fora utilizem a internet para chegar nesse outro ponto. Lembra de 2020, muita gente foi trabalhar em casa. E aí as pessoas conseguiam acessar serviços, servidores, aplicativos que estavam disponíveis só lá dentro da empresa, seja através de VPN ou de outras configurações. Isso porque foi disponibilizados para elas a extranet, extra, fora daquela rede interna que eles têm de compartilhamento de informações, tá? Então, são os detalhes aí importantes que nós precisamos lembrar. Pessoal, eu recomendo que vocês estudem navegadores, principalmente atalhos e funções, como navegação anônima, in private, mecanismos de busca, tá? Mecanismos de busca tá aí, é algo que pode cair, perguntando sobre operadores de busca, como que são feitas as configurações, como que ele opera. Isso é importante você revisar. E também sobre correio eletrônico. Correio eletrônico, a gente falando de e-mail, né? O que a gente vai estudar em e-mail? Primeiro, os protocolos de comunicação, sendo eles o SMTP, Protocolo Simples de Envio de Correio, que é usado para enviar, todo mundo vai utilizar ele, e tem o POP3 e o IMAP. O POP3, ele recebe os seus e-mails, é utilizado pelo que a gente chama de cliente de e-mail, ele recebe as mensagens e baixa para o seu computador, ele não deixa nada salvo no servidor. Ele é muito bom, ele funciona bem no computador, porém, se você tiver em outro computador, como as mensagens foram apagadas do servidor, você não tem mais acesso. Agora, quando a gente está falando do IMAP, que é o protocolo de recebimento, mas sincronizando, eu consigo acessar no meu computador e consigo acessar fora também. Justamente porque o IMAP, ele sincroniza as informações.
tanto aqui no meu servidor, no meu computador, quanto no servidor de e-mail do meu provedor. Pode ser Google, pode ser a empresa que eu trabalho, pode ser a Microsoft através do Outlook ou do Hotmail. Então, são pontos aí para vocês lembrarem. Além disso, as principais destinatários de e-mail, a gente tem o para, que é para a pessoa que vai receber o e-mail, a gente tem o com cópia, que é a pessoa que recebe uma cópia daquela mensagem de e-mail, e o CCO, que é o com cópia oculta, a pessoa que recebe uma outra cópia desse e-mail, mas as pessoas não sabem que ela recebeu. Então, quem pode responder, como que a pessoa pode trabalhar com essas mensagens, tudo isso é importante vocês revisarem também para essa prova, tá bom? Então, alguns pontos aí. Provedor de e-mail, importante vocês lembrarem o que é um provedor de e-mail, quais são os principais, e a estrutura do e-mail, né? O e-mail ele tem uma estrutura que é, por exemplo, o meu e-mail é professor Pedro Furbino, tudo junto, @gmail.com. Então, esse aqui é o meu e-mail. Ó, qual que é a estrutura? Esse aqui é o meu usuário, gigante, né? Mas é o meu usuário. Esse aqui é o final do e-mail, né? O meu provedor de e-mail. E esse cara aqui é o arroba, ou no inglês, o em. Arroba em inglês, pessoal, at significa em. Então é como se eu estivesse falando, professor Pedro Furbino em gmail.com. Se eu estou falando em, eu tenho que lembrar que eu só posso ter um arroba por endereço de e-mail, tá? É um, não tem como a gente ter dois arrobas no endereço de e-mail. Beleza? Então, essa estrutura aqui vai seguir, que é o seu usuário para o seu provedor de serviço de e-mail. Beleza? Então, alguns pontos aqui. Vou deixar meu Instagram aqui para vocês se tiverem interesse em adquirir o resumão de informática. É o Informática com Pedro. Tudo junto, tá? Informática com Pedro. E aí lá vocês conseguem achar todas essas informações que eu falei aqui, separado por tópicos, para facilitar o seu estudo. Beleza? Eu creio que vai ser de muita ajuda aí nessa reta final. Poucos dias para a nossa prova, então todo o conteúdo vai ser interessante e ter isso resumido ajuda bastante. Beleza? Eu vou ficando por aqui e boa prova para vocês, pessoal. Até mais!